O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18, 9 a 14. Enquanto alguns abrem a Bíblia, nós temos também a projeção da versão atualizada, você vai acompanhar aí. Eu quero lembrar que aqueles que estão frequentando a igreja, não são membros ainda, mas querem se tornar membros, aguarde aí os avisos sobre inscrição. A partir de fevereiro, inscrição da nova turma, que começa de março a junho, para aqueles que querem ser membros da igreja. Conversar aí com o conselho e passar pelo estudo aí da palavra de Deus e ser um membro da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Uma alegria muito grande caminhar conosco. Lucas 18, 9 a 14. Está falando de Jesus. Ele propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Use aí, pode sentar, use a sua Bíblia de papel, ou então recorra à sua mídia, nesse texto, outros que nós vamos usar também. Hoje de manhã, irmãos, nós meditamos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, sobre o tema fortifique-se na graça de Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, chegando à conclusão de que nós não somos nada sem o Senhor Jesus, nós precisamos da sua graça, e a sua graça é de graça, não é barata. Custou o sangue de Jesus. É a graça, é a expressão da misericórdia de Deus. E aí a palavra foi de alento, de exortação, de desafio, porque nós assumimos um compromisso como igreja de termos este ano agora como o tempo da virada. O ano passado recebemos esse desafio, alguns propósitos na nossa vida lançados para serem renovados, sermos mais íntimos da palavra de Deus, sermos mais disciplinados na vida de oração e exercitarmos os nossos ministérios, o nosso trabalho, não por causa da religião, não por causa da igreja, não é para fazer coisa. Leia a pastoral do nosso boletim. Não faça coisas para Deus, não faça coisas por causa de relatório, para movimentar e tal. Não, seja um servo de Deus, uma serva de Deus. Sirva ao Senhor os dons e os talentos que Ele deu. Não simule uma vida de crente, seja crente mesmo, de verdade. Viva os princípios da palavra de Deus. Hoje à noite nós vamos pensar sobre este tema, de que o Senhor Jesus é o nosso propiciatório. Ele faz a nossa propiciação por nós. Se nós somos fortificados pela graça que é em Cristo Jesus, precisamos entender como desenvolver isso na prática. E nós temos aí o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu tanto o Evangelho como o livro de Atos dos Apóstolos, dirigido a uma pessoa só, chamado Teófilo. Lucas 1, 3 a 4, ele se apresenta e diz qual é a necessidade, o objetivo do Evangelho. No Evangelho ele vai contar a vida de Jesus. E ele diz aí: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então ele fala sobre Jesus.
Em Atos 1 e 2, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E então ele escreve a respeito da história da igreja. Devia ser alguém com uma importante posição. O termo que ele usa é excelentíssimo. Então nos diz assim: havia uma ligação de Paulo com essa pessoa que havia conhecido o Evangelho. Então não sabemos nem se Lucas era gentil ou judeu, nem se Teófilo. O fato que nós sabemos é que eles foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus, porque ele diz aí a Teófilo: para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então ele trabalhou de uma forma muito minuciosa. Um médico, imagina um estudioso do Evangelho, da história de Jesus, fazendo comparações com o Antigo Testamento, mas com a visão cirúrgica do médico, usado pelo Espírito Santo. Então ele escreve de uma forma assim a alcançar não somente Teófilo, né, porque o Espírito Santo vai fazer o trabalho e fazer com que o Evangelho esparrame pelo mundo afora. Ele andou com os apóstolos, ele fez uma investigação para escrever tanto o Evangelho como também a história da igreja. E ele é citado pelo apóstolo Paulo em Filemão, capítulo 1, versículo 24, Colossenses, capítulo 4, versículo 14, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Mais ou menos em torno do ano 58 a 65 depois de Cristo, a igreja se desenvolvendo através dos apóstolos, andando na doutrina dos apóstolos, e o Espírito Santo então usa Lucas para falar de Jesus. Lucas 3, 23 a 38, apresenta a genealogia de Jesus. Qual é o objetivo? Ele está contando a história do Salvador, e então ele apresenta Jesus como o filho do homem. Então a genealogia traçada ali é a partir de José, por causa da cultura. Sabemos que José não teve a participação direta na concepção de Jesus. Sabemos disso, já estudamos, porque o Espírito Santo faz um prodígio, uma obra maravilhosa no útero da Virgem Maria, mas a genealogia, para cumprir as profecias a respeito da descendência de Davi, é colocada de uma forma bem cuidadosa por Lucas, retroagindo até a chegar em Adão. O Senhor Jesus é o Filho do homem, apresentado por Lucas, o homem perfeito, Deus e homem. E ele nos apresenta esse homem que faz a vontade do Pai, que ora constantemente buscando a ajuda do Pai, que é auxiliado pelo Espírito Santo, que é atendido e acudido por anjos, enquanto ele vai cumprindo o seu ministério. Mas há um objetivo no Evangelho de Lucas. A chave que nós temos nesse Evangelho está no capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Então nós estamos diante de um texto no qual nós vamos meditar hoje à noite, pensando nesse tema, frutos da propiciação de Cristo. Você já orou alguma vez assim? Ó Senhor Jesus, ser propício a mim, sinceramente. Alguma vez você usou esse termo? Ó Jesus, ser propício a mim. Quantas vezes, quem sabe, você leu esse texto, você sabe o que representa isso realmente, você sabe a profundidade desse pedido. Quem sabe, depois de hoje, você ora de vez em quando assim: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. Então vamos andar no texto para nós entendermos o que é que Jesus nos ensina e o que é que o Espírito Santo mostrou para que Lucas registrasse aí. Em primeiro lugar, nós aprendemos nesse texto que o ser humano não pode confiar na sua autossuficiência. Veja aí comigo, é Lucas 18 que nós estamos, né? A partir do versículo 9. Veja aí os versículos 9 e 10, que diz que Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Então nós temos que entender o contexto, tudo aquilo que cercou o momento em que nós vamos chegar nesse texto no qual nós estamos meditando. E começa lá no capítulo 15, é lógico que todo o Evangelho envolve, mas especificamente começa no capítulo 15 de Lucas. Veja aí, Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus, os escribas, os saduceus estavam sempre acompanhando Jesus. A multidão está ávida para ouvir Jesus e ver os seus prodígios, ser abençoado pelos seus milagres. Jesus foca mais nos seus discípulos, ele está ensinando, ele está mostrando os princípios do reino, está preparando esses homens que assumiriam depois a condução da igreja quando ele voltasse para o Pai. Mas em volta, no contexto, sempre há os religiosos, aqueles que conheciam a lei, aqueles que dominavam a Bíblia da época, que era o Velho Testamento. Esses homens sabiam de cor, viviam nas suas roupas, com trechos das Escrituras. Eles procuravam, através dos rituais, manifestar uma vida de religiosidade. Mas Jesus conhecia, como conhece, mentes e corações. E Jesus sempre estava atento aos corações dos seus discípulos, que precisavam ser transformados. Jesus estava sempre de olho nos corações da multidão, porque ele estava olhando onde é que estava a fé. As pessoas que estavam ali sendo jogadas de um lado para o outro, sem pastoreio. Ele está trabalhando na mentalidade também da multidão, mas ele conhecia a mente e o coração daqueles que eram tidos como os santos e os perfeitos da época. Então, em Lucas, no capítulo 15, versículos 3 a 32, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Olha, gente, olha pelo pastor, porque eu estou colocando diante de Deus esse desafio. Eu tenho um projeto para esse Lucas 15, para trazer à igreja, para meditarmos juntos aqui, nos lançarmos numa campanha de evangelização, de busca de gente que está desviada, de alcançar corações daqueles que já acreditaram um dia, já andaram um dia e estão enfraquecidos, mas também daqueles que precisam ser alcançados pelo evangelho da graça através da sua igreja. Então, nas 3 parábolas, Jesus conta da alegria por uma coisa que estava perdida. E ele compara que tem uma alegria, tem uma festa no céu quando um pecador só se arrepende. Os fariseus estão corroendo porque alguma coisa não está batendo. A alegria de Deus tinha que ser por causa dos justos e dos perfeitos. Como é que Deus vai se alegrar com algo que acontecesse na vida de pecadores? E a coisa aperta mais quando ele conta a história. E a parábola é uma história que tem o objetivo de ensinar que houve uma festa, um churrasco de ovelha, quando aquele filho pecador que gastou o dinheiro do seu pai, o dinheiro da herança, numa vida de pecado, volta, e aí o irmão mais velho, Jesus conta, e esse irmão mais velho é com eles, é com os fariseus. Há uma preocupação. Veja onde é que nós vamos chegar com o texto no qual nós estamos meditando. Há uma preocupação no coração daqueles homens. Eles entendem que a vida de alguém para agradar a Deus é uma vida de perfeição. Talvez ali estivesse a semente da heresia, da impecabilidade que tem sido ensinada e voltando à tona novamente. Você aceitou Jesus, você recebeu Jesus, então você não peca mais. Se você pecou, você não é salvo. E aí, perigosamente, você pode cair da salvação. É esta a doutrina de heresia que anda por aí. Então, Jesus, em todo o contexto que cerca esta parábola, na qual nós estamos meditando, ele está chamando a atenção e exortando e criticando a presunção da autojustificação, presunçosos, orgulhosos, vaidosos, estribados nos seus próprios méritos, porque viam como cumprimento de obras, aquilo que era fazer o que a lei exigia, mas por causa do legalismo e não por causa da essência da lei. Aí em Lucas, no capítulo 16, versículo 15, Jesus, veja aí, nós estamos aproximando um texto, aqui chegamos, mas veja aí, em Lucas 16, 15, diz que Jesus fala àqueles homens ali, dizendo: vós sois os que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Jesus está chamando a atenção para o fato de que Deus conhece o coração humano e Ele quer o coração humano pecador, mas trabalhar nesse coração para que ele se arrependa. Jesus está dizendo aqui que há uma preocupação de alguns em serem exaltados. Vamos nos lembrar que nós já estudamos a respeito disso.
faziam uma algazarra para serem notados. Em Lucas 16, versículos 19 a 32, Jesus vai contar então a parábola do rico e do mendigo, nada exaltando a mendicância, a pobreza, como merecer salvação e nem condenando riqueza. Não é isso que Jesus faz, mas ele mostra a confiança que aquele homem da parábola tinha nos bens materiais, de alguém que vivia uma vida de simplicidade. No entanto, era alguém que acreditava, esperava pela misericórdia de Deus, e ele nos mostra ali no texto que nós somos servos inúteis e não merecedores de nada. Então, no Lucas 17, versículo 20, nós temos esse registro. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, porque eles esperavam um triunfo. Até hoje, Israel está esperando pelo Messias, porque a visão de alguém que vai conquistar na base da força, é alguém que vai colocar um povo em proeminência, no topo da história. Estão esperando, então eles esperavam isso de Jesus, não conseguiu enxergar o Filho de Deus nessa simplicidade, porque ele é o rei de um reino da simplicidade, nada complicado. Veja aí Lucas 17, 17, ele diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Está no boletim, né? Era para ter aqui, sabe, um espírito de simplicidade de uma criança. Não é para você ser criança, ter uma mentalidade, cabeça de criança, é para crescer. Mas ele diz aqui da simplicidade. Então, esse texto nos ensina que o ser humano não pode confiar, se estribar na sua autossuficiência. Agora veja aí os versículos 11 e 12. Ninguém é mais que ninguém. O texto diz que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Este homem era um fariseu. Entre os religiosos judeus, nós já vimos, além dos escribas, além dos saduceus, os fariseus eram aquela turma de sacerdotes, e alguns que não eram sacerdotes, mas que então tocavam em frente os rituais judaicos. Eles liam o Velho Testamento, eles comentavam o Velho Testamento. Jesus mesmo ocupou a sinagoga de vez em quando, fazendo esse papel. Os rabinos estavam ali, às vezes, na presidência da sinagoga, eles tinham conhecimento e eles tocavam ali diversos rituais, mas sempre preocupados com a purificação, baseado no seu esforço. Por isso que tinha sal, por isso que tinha água, sabe? Em cima dos mandamentos de Deus, o Senhor Jesus mesmo denuncia, muitas tradições e ensinos humanos foram sendo acrescentados, tudo para acreditar que o homem poderia se purificar e santificar. É por isso que Jesus vem e mostra que ninguém na humanidade conseguiria isso. Ele, o Senhor Jesus, é que cumpriu toda a lei. Toda a lei foi cumprida em Cristo Jesus. Então Jesus denunciava: você não vai encontrar, pode procurar, me procure então, venha conversar comigo, se você encontra um só versículo de Jesus discutindo com um pecador, sabe, como a gente faz hoje, tem uma lista de pecado que é pecado, isso aqui é pecado, é pecado, meu Deus, que pecado, mas tem outra lista que também é pecado, que não é considerada por comportamento e tal, mas são coisas que estão no coração, que estão na mente, são coisas que a gente cultiva que desagrada a Deus. Então Jesus, em Mateus 23, 1 a 3, faz essa denúncia. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não o fazem. Então este escriba que está aqui, esse fariseu que está aqui, é o representante dessa classe. Veja que ele não ora abertamente, porque nós já vimos que os fariseus, os escribas tinham essa mania, eles iam orar em praça pública, lá havia um trombeteiro, tocavam uma trombeta, chamando a atenção, e eles faziam um discurso longo, uma oração daquelas para mostrar a intimidade que eles tinham com Deus. Aqui esse fariseu, ele está dizendo mais ou menos assim, mas ele está orando de si para si, mais ou menos: Deus, o Senhor sabe com quem o Senhor está falando? É comigo.
Olha como eu sou, Deus. Olha como eu sou. Olha como eu sou. Eu jejuo, dou meu dízimo. Eu cumpro a lei, Senhor. Eu não sou como, olha quem é ali, do lado. Publicano, pecador. Este homem se arvola na sua autojustificação. Se a gente seguir com o texto, Mateus 23, versículos 4 a 36, nós vamos encontrar ali as palavras de Jesus de ais. Ele exorta e ele lamenta ao mesmo tempo. Ele diz ai, tantos ais diante da hipocrisia, porque eram pessoas que conheciam, que liam, que estudavam, mas não praticavam. Por isso, no final de Mateus 7, as multidões estão encantadas com o jeito de Jesus ensinar, porque ele ensinava diferente dos religiosos, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, ou seja, ele vivia o que pregava e pregava aquilo que vivia. O apóstolo Paulo, antes aí conhecido como Saulo de Tarso, gente, Saulo é um nome hebraico, Paulo é um nome grego. Não tem nada daquele negócio de por causa da conversão, ele mudou do nome, não, foi uma estratégia. Pregador aos gentios, apóstolo aos gentios, então trazer o nome hebraico, podia não pegar, não é, na mentalidade dos gentios, então Paulo é a mesma coisa, Saulo em hebraico, Paulo em grego. Ele foi um fariseu, se orgulhava, ele perseguia os discípulos de Jesus, era zeloso, praticante do judaísmo. Veja aí Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Veja aqui que nós temos aqui os elementos, quem sabe, Saulo orava assim de vez em quando, Senhor, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quem sabe quantas vezes Paulo orou dessa forma, com cartas para aprender gente que era do caminho, que seguia Jesus. Ele se colocava diante de Deus, ele orava, Senhor abençoa, vou matar mais gente, vou prender mais gente, porque eles são usurpadores, eles não são como nós somos, eles não têm a pureza de vida que nós somos, nós temos a autoridade de matá-los, acabar com eles, porque eles são pecadores. Mas ele se encontra com Jesus, a graça o alcança, ele é transformado e ele chega à conclusão de que ele não era nada, tudo que ele tinha, tudo que ele aprendeu, tudo que ele representava, não era nada. Veja aí Filipenses 3, 7 a 9, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Aqui nós vemos um fariseu convertido a Cristo Jesus. Na parábola, Jesus coloca um fariseu raiz, é alguém que está confiado realmente na visão de que ele era mais do que o outro. Porque é interessante que a posição do fariseu não é somente se achar, como diz aí o bom cearenseis, né? Se amostrar. Ele não está se amostrando somente, ele tem que rebaixar o outro. Ele está dizendo literalmente para Jesus, eu sou o cara, eu sou o cara, Senhor, sabe? Cumpridor da lei, sou eu. Nós aprendemos aqui que o ser humano, ele não pode se achar mais do que ninguém, ele não pode confiar na sua autossuficiência. Agora veja comigo o versículo 13. Porque aqui nós aprendemos que todos os seres humanos são pecadores. Ai, aquele irmãozinho lá do Paraná que me mandou um livro para eu me converter essa semana. Ele mandou um livro para eu me converter. E é um livro que ensina a doutrina da impecabilidade. Eu, pastor Eliseu, preciso não pecar mais. Olha, Elaine, marido santo e perfeito, hein? Mais ainda do que eu sou. Olha o que é que Deus faz com a gente. Recebi esse livro. Eu comecei a ler o livro, já estudei isso aí. Não é novidade, já vem lá de trás essas coisas. A autossuficiência, você cumprir a lei. E se você tem Jesus que cumpriu toda a lei, você não pode mais pecar.
Veja aí o versículo 13, que o publicano estando em pé, longe, veja bem, ele não está lá no lugar de adoração, ele estava, quem sabe, no lugar dos gentios, ele estava no átrio ainda dos impuros, e ele está ali de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, veja bem, o fariseu estava no tipo de oração silenciosa, dizendo, Senhor Deus, eu sou demais, olha a honra que o Senhor tem de me abençoar. Esse publicano está batendo no peito e dizendo, as pessoas estavam ouvindo ele dizendo, ó Deus, sê propício para mim, o pecador. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Eram judeus que estavam a serviço de Roma. Eles eram odiados pelos judeus, eram odiados pelos romanos. Sabe por quê? Porque havia os publicanos romanos. Roma controlava os publicanos romanos e eles então chefiavam os publicanos judeus. Era uma escala, e esses judeus eram vistos como traidores pelos seus patrícios, e eles estavam envolvidos em vida de corrupção, eles espoliavam também o povo, recebiam por fora para enganar Roma, ou então botavam uma pressão maior para conseguir mais para Roma. Mateus, o evangelista, era um cobrador de impostos, era um publicano. Veja aí Mateus 9:9, e capítulo 10:3, que diz que quando Jesus o chamou, ele estava na coletoria de impostos, e ele é chamado no capítulo 10, versículo 3, de o publicano. Zaqueu é outro publicano, que nós vamos encontrar a história lá em Lucas 19, 1-10, ele era um publicano, e aí então vai conhecer Jesus, é aquele baixinho que subiu na árvore, para ver Jesus. Jesus alcança com a sua misericórdia a vida daquele homem e a vida da família daquele homem. E isso, tanto em Mateus como em Zaqueu, provocou uma ira muito grande desses religiosos, porque Jesus foi na casa deles depois, comer com ele. Que horror! Como é que pode? Se ele é um rabino, se ele é da nossa turma, se ele conhece tanta palavra, como é que ele pode se sentar com alguém que é corrupto, com alguém que é lacaio de Roma? Lucas 19:7 diz que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Que nojo, que horror! Não foi na casa do sacerdote lá, não foi na casa de um fariseu, sentar na mesa, toda posta, de alguém que cumpria a lei, de alguém que era visto como puro, como perfeito, alguém que quando dava esmola, tocava a trombeta também, para todo mundo dizer, olha como ele é bom, ele está dando esmola. Jesus está aqui envolvido com alguém que é a ralé, que é o lixo, que é o pecador. Então é por isso que este homem então ora dessa forma, ó Deus, ser propício para mim, pecador. Nesse texto aí, essa palavra ser propício tem que ser bem entendida por nós. O que significa essa conjugação, ser propício? Ele trabalha com a ideia do substantivo propiciatório, propiciação. É uma palavra hebraica que vai mostrar o local onde ocorria o derramamento, a aspersão de sangue para a purificação do povo de Deus. Não vou ler aqui, mas você anota aí, em Êxodo 25, 17 a 21, 37, versículo 1, depois 6-9, nós vamos ver Moisés sendo orientado pelo próprio Deus, chamou o artífice Bezalel, ele fez a arca, que era de acácia, mas revestida de ouro, e nessa arca, então, havia ali um memorial, tinha as 2 tábuas da lei, tinha a vara de Arão, tinha uma porçãozinha de maná que estava no interior da arca. Agora aquela tampa feita de uma forma toda caprichosa, 111 centímetros de comprimento por 67 centímetros de largura, Deus orientando a construção tanto da arca como esta tampa. Esta tampa, presta atenção, esta tampa é o propiciatório. Os 2 querubins sobre essa tampa olham para o centro, e lá no meio, lá dentro da arca, estão esses símbolos dos mandamentos, da lei. Então Deus se comunicava através dessa arca.
E então o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, no tabernáculo, depois no templo, para oferecer a expiação, no dia da expiação. Levítico 27, 23, 27 e 28 descreve isso. É o dia das coberturas, das propiciações, é o dia do perdão. Hoje nós ouvimos aí no jornal falar do dia do Yom Kippur. Este ano aqui será 11 e 12 de outubro, começa a noite do dia 11, uma sexta, termina a noite do dia 12, que é um sábado, e o judeu então busca a purificação. Ainda há essa prática atrás dessa purificação, mas que se lembra daquilo que o sacerdote fazia. Levítico 16, 14 e 15. Era aspergido ali o sangue do novilho, depois o sangue do bode, que era uma sombra daquilo que Cristo Jesus fazia. Então o que ele está dizendo aqui: Senhor, olha para mim, através do sangue do sacrifício. Jesus está contando isso no contexto em que ele não tinha ido ainda para a cruz. Ele não tinha derramado o seu sangue. Mas Jesus está trabalhando na mentalidade do judeu, dos discípulos que estavam aprendendo com ele, da multidão, mas provocando a ruptura. E a palavra diz que alguns chefes de sinagoga, alguns sacerdotes foram convertidos. Mas ele está chocando ali, dizendo que o pecador, verdadeiramente pecador, é aquele que admite que é pecador. Ele sabe da natureza caída humana, e ele clama a Deus: Senhor. Agora é diferente do fariseu, porque ele é como se ele dissesse: não olhe para mim, Senhor, se não for através do sangue. Porque aqueles querubins simbolizam o olhar de Deus. Deus não pode olhar para aquilo que está dentro da arca, para a lei, para os mandamentos, porque aquilo ali não poderia purificar a vida do pecador. Ele olha através do sangue. Davi, no Salmo 51, versículo 5, leva a nota 0 do pessoal pregador da impecabilidade. Porque ali, Davi diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Só Jesus foi concebido sem pecado. Maria não foi, pecadora. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É isso que Maria diz. A mãe de Maria, segundo a tradição, Ana, não nasceu desse jeito. Alguém tentou inventar uma coisa, uma linha especial. Não, todos nasceram em pecado. Todos são pecadores. Irmãos, eu quero ainda olhar para o versículo 14, para a gente caminhar para a conclusão. Entendendo aí que o ensino de Jesus é que o pecador é justificado somente em Cristo Jesus. Porque Jesus disse que este está dizendo, o segundo que ele cita aí, né, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Ele está falando aquele que é o primeiro que aparece no cenário, que é o fariseu. E ele diz: porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja bem, não é porque ele é publicano, não é porque é pobre, não é porque é alguém marginalizado que vai merecer alguma coisa. Não é isso que Jesus ensina aqui. Não é porque a pessoa é rica, não é porque a pessoa tem um status elevado que ela não vai ser salva. Não é isso. Mas ele mostra aqui que aquele que realmente entende que não há salvação fora do sangue do sacrifício é aquele que é alcançado pela justificação. Aqui ele está ainda vindo do Velho Testamento, entendendo o sacrifício de animais. Mas havia ali um simbolismo do sacrifício de Cristo Jesus. O Catecismo Maior, pergunta 70, diz: o que é justificação? E a resposta é: justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Essa é a nossa fé reformada.
Nós acreditamos que os méritos são só de Cristo Jesus. A justificação não é pelo que você faz ou deixa de fazer, não é por coisas que você vai cumprir numa lista do que pode e não pode, não é porque a igreja manda, o conselho ou o pastor, não, é pelo seu compromisso com o Senhor Deus que enviou o seu Filho para morrer. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós olhamos para Deus e clamamos por esse sangue nos cobrindo, porque o olhar de Deus só pode penetrar as nossas vidas através do sangue do seu Filho. Confiamos nesse sangue, confiamos na salvação que vem dessa forma. Vamos olhar para a casa de Zaqueu, publicano, pecador, é aquele que vai se encontrar com Cristo Jesus. Ele não subiu na árvore para chamar atenção, a liberdade poética, ninguém chama a atenção de Deus. Ele subiu porque ele queria ver Jesus. Mas Jesus já sabia, na agenda celestial, desde a eternidade, já estava marcado, agendado por Deus, o encontro daquele pecador com Cristo Jesus. E o que acontece? Veja aí Lucas 19:8. Zaqueu, então quebrantado, se levanta e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais do que aquilo que a lei exigia, mas porque o seu coração foi alcançado por Cristo Jesus, ele agora é nova criatura, justificado, tem liberdade, age por espontaneidade, com alegria, não por coação, não por pressão. E Jesus disse então em Lucas 19:9: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Enquanto os religiosos estavam dizendo: não dá, é pecador, é publicano, ele está rompido com a aliança, Jesus diz: ele está religado, através da minha entrada nesta casa, tem salvação, ele é filho de Abraão, o meu pai me enviou para ser sacrificado, para que ele se tornasse novamente filho de Deus. E aí então o versículo 10 nos dá a chave do Evangelho, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É Ele. Ei, você que está me ouvindo, crente, convertido, acredite nisso. Deixe de fazer coisas para Deus, deixe de fazer coisas para merecer, deixe de pensar que você é quem vai de alguma forma conseguir. Você não consegue nada, é Ele. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz que porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Desfrute dos frutos dessa justificação. Jesus no seu coração como seu Salvador. E se você ainda não o tem, abra o seu coração hoje à noite mesmo. Nos procure depois, dizendo: Senhor, pastor, presbítero, eu quero crescer no conhecimento de Salvador, porque eu estou entregando a minha vida a Ele. Ele é a nossa rocha, Ele veio nos salvar, é Ele que nos ampara, é Ele que nos segura, é Ele que firma os nossos passos. Há 3 passagens no Novo Testamento que falam do propiciatório. Romanos 3, 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Outros textos estão em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, olha aqui, outro que tiraria nota 0, seria reprovado no teológico, no seminário teológico da impecabilidade. Porque ele está dizendo: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E ainda 1 João capítulo 4, versículo 10, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Cristo Jesus morreu para nos salvar. A nossa confiança está nisso. Aí você ora dessa forma agora, com consciência: Deus, ser propício, olha para mim através do sangue do teu Filho. Sem isso eu não poderia, Senhor, jamais ser alcançado pelo teu perdão, pela tua misericórdia, porque se não for a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo e qualquer pecado confessado dessa forma
é alcançado pela limpeza, pela purificação, pela justificação que nós temos em Cristo Jesus. Apliquemos isso na nossa vida, aplique você na sua vida. Primeiro, abandone a vaidade da autossuficiência. Você não é nada sem Jesus. Você não consegue nada sem o domínio do Rei dos Reis. Você é o que é por causa da graça de Cristo que transforma o pecador. Você não é melhor do que o outro, porque você é crente, porque você é da família tal, porque você tem um certo conhecimento. Abandone a posição da autossuficiência, a vaidade, o orgulho. Nós somos conhecidos através do nosso testemunho, que evangelho é crido por alguém que fala, mas não vive, que está estribado na sua vaidade. Ouvi de alguém assim: olha, disseram para mim que o ser humano é pecador, que o ser humano não vale nada. Não concordo, não, eu sou avesso a isso. É a altivez do ser humano. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo escreveu: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Abandone a posição de autossuficiência. Segundo lugar, não se esqueça que você continua sendo pecador. Tão pecador quanto os outros. Por isso nós não podemos julgar os outros. Por isso nós não podemos olhar para aquele que está, quem sabe, voltando de uma vida de pecado, ou vindo de uma vida de pecado, e nos achar, nós somos pecadores. Debaixo do pecado estamos encerrados na mesma linha. Salvos estamos debaixo da graça, da mesma forma. É o Senhor que nos alcança e que nos perdoa. Não pense que você não está mais livre do pecado. Você não pode cultivar o pecado. Presta atenção no que eu estou falando, né? Porque aquele que tem Jesus, quando peca, se arrepende, chora. É uma tristeza operada pelo Espírito Santo que leva à vergonha, ao choro. Não por causa de igreja, não por causa de código de disciplina, mas porque feriu o coração de Deus, entristeceu o coração do Salvador. Se esqueceu do sangue derramado. Então o pecador se arrebenta. Quando chega no meu gabinete alguém dizendo: pastor, eu não sou convertido, pastor, eu não mereço, que nem vim na igreja. Sabe por quê, pastor? Eu pequei. Este é o crente, este é o publicano, e não aquele que diz: pastor, eu não preciso ouvir isso não, viu? Tenho um certo conhecimento aí da palavra, já tenho tempo de igreja, minha família já fez muito por essa igreja aqui. Meu ministério aqui, pastoral, se for pôr aí no papel o que eu fiz, Jesus está dizendo: esse aí não está justificado, não. 1 João capítulo 1, versículo 8, o apóstolo está em nós, de amar o pecado, não pode flertar com o pecado, mas se acontecer, você então, aí a gente vai para o terceiro e último aplicação aqui, você só pode ser justificado por Cristo Jesus. Oh Deus, que coisa maravilhosa dizer isso. Pecador, mas diante de Deus justificado, porque Jesus veio para morrer por mim e por você. Veja 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ó, você que pensa que está em pé, cuidado para não cair. Nenhuma tentação veio que não fosse humana, mas nenhuma acima daquilo que você pode suportar, porque a graça vai te sustentar. Mas admita, o perdão vem através dele. Ei, tempo não mata pecado não, viu? Deus vai esquecer, o cônjuge vai esquecer, não, tempo não mata. O que mata pecado é a confissão. E o que reforça o perdão são os frutos dignos do arrependimento. A nova criatura vai expressar na sua vida o doce perfume de Cristo Jesus. E eu quero encerrar com a primeira parte do versículo 10 de 1 Coríntios 15. Já chamar o pessoal da banda aqui, porque vocês separaram o cântico, a rocha, eu creio que vai bem com a conclusão nossa agora aqui. Porque aí em 1 Coríntios 15, a parte A do versículo 10, o apóstolo Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Vamos juntar isso?
você orar assim: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Não vou pedir para você falar com quem está do seu lado, nem nada, não. Internaliza isso. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. E diante do mundo dizer: mas eu sou o que sou pela graça de Cristo Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.